E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira aí teremos Juventude Corinthians lá em Caxias do Sul. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pois é, vamos virar a chavinha aí. Vamos esquecer um pouquinho aí do Brasileirão. É meio difícil, mas vamos esquecer aí da nossa batalha contra o rebaixamento e vamos focar na Copa do Brasil, que por milagre ainda estamos vivos, né? E vamos lá, né? Vamos lá enfrentar o Juventude. E é o seguinte, galera. Bom, em primeiro lugar, eu não faço ideia da escalação que vai para esse jogo, né? Então vamos aqui para a possível escalação. E essa possível escalação seria uma escalação que eu utilizaria. Talvez, né? Pelo menos essa base eu utilizaria nesse jogo contra o Juventude. E o que eu faria? Eu pouparia jogadores, porque pra mim a prioridade é domingo contra o Flamengo, não é? E de quinta pra domingo são 2 dias de descanso, né? Então eu pouparia jogadores visando o confronto contra o Flamengo, né? A gente sabe, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? Então, poupando jogadores, a minha escalação seria mais ou menos essa, tá? Com Hugo Souza, Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo na lateral, Rian, Mateuzinho, Breno Bidon, Igor Coronado, Romero e o Giovani, né? Eu pouparia alguns aí, o Yuri Alberto, o Fagner, o Rodrigo Garro, o Charles. Eu acho importante poupar o Charles porque eu acho que ele vem sentindo nos últimos jogos. Ramalho, pouparia também. Matheus Bidu, eu pouparia também, porque eu acho que o Bidu conquistou a vaga de titular. Enfim, a minha dúvida no meio é a seguinte, né? Chegou o venezuelano, né? O José Martínez, né? Ele já tá no bid, ele e o Héctor Hernandes, inclusive os dois estão no bid. E é o seguinte, galera. Eu não sei se o Ramon Dias já pretende utilizar logo de cara, eu imagino que sim. Então talvez pinte um Ranieri. Talvez um Ranieri aí. E assim, o Breno Bidon, eu daria uma chance pra ele. Faz tempo que o Bidon não começa de titular. E o Coronado eu colocaria no time, porque o Coronado já folgou demais, né? Já poupou demais o Coronado. Então eu colocaria ele aí. E no ataque, Romero e Giovani, né? O Pedro Raul, eu pouparia a torcida da presença dele, né? Não é questão de poupar o Pedro Raul, é questão de poupar a gente dele, né? Enfim. E aí o Romero, junto com o Giovani no ataque. O Thales Magno tem que ver, porque ele machucou o ombro contra o Fortaleza, então não sei se ele estaria apto, enfim. Então seria mais ou menos essa a escalação, talvez com uma mudança ou outra. Mas eu pouparia jogadores sim, visando o confronto contra o Flamengo, tá? E agora vamos conferir a tabela da Copa do Brasil. E tá aí, né? Os confrontos: Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians, né? Entre aspas, podemos dizer que o Corinthians pegou um dos adversários mais acessíveis? Talvez, né? Até porque pra gente eliminar um Flamengo, um São Paulo, o Atlético Mineiro seria mais chatinho, né? O Vasco também tá meio chato, né? O Bahia a gente até venceu em Salvador, mas o Bahia vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Atlético Paranaense também é um time enjoado. Então talvez o Juventude seja um dos mais acessíveis, talvez, na teoria. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? O Juventude é um time chato de se enfrentar, a gente sabe como é que é. Não conseguimos ganhar deles em casa com 2 jogadores a mais. Então vai ser um confronto muito difícil. Qualquer adversário aí que a gente enfrentasse seria complicado, né? Calhou de ser o Juventude. Enfim, eu acho que dá pra passar sim do Juventude. Eu acho que dá pra passar, mas tudo depende do Corinthians, galera. Eu sempre falo aqui que o próprio Corinthians se sabota. O próprio Corinthians é o seu maior rival. Provou isso mais uma vez contra o Fortaleza, né? Onde o Corinthians perdeu inúmeras chances de gol e na primeira chance que o Fortaleza teve ali fez o gol, né? Então o próprio Corinthians se sabota. O próprio Corinthians perde pra ele mesmo. Então tem que ver nesse confronto como é que vai ser, né? Enfim,
Lembrando que se o Corinthians passar, pega Flamengo ou Bahia na semifinal. E numa possível final, pode pegar um São Paulo. Imagina, Corinthians e São Paulo na final da Copa do Brasil. Ai, ai. Não vai ter gol de mão que vai salvar vocês não, hein? Enfim, né? Né, São Paulinos? Não vai ter gol de mão que vai salvar vocês não. Enfim. Aí vocês estão vendo aí o primeiro jogo no Alfredo Jaconi. O segundo vai ser em casa, não é? Na semana do dia 11, né? 11 de setembro, às 9 horas, na Neoquímica Arena. Vai ser o jogo de volta. Decidimos em casa. Pode ser um fator bom, ou pode ser que não, né? Até porque o Corinthians em casa está uma desgraça, né? Enfim. Aliás, tudo no Corinthians está uma desgraça atualmente. E bom, galera, como o jogo dessa quinta é no Alfredo Jaconi, é o jogo de ida, né? Vamos conferir o retrospecto do Corinthians no estádio, tá? Vamos conferir os últimos jogos, né, do Corinthians no Alfredo Jaconi, que é um estádio tenso para qualquer um, principalmente para o Corinthians, né? Teve esse jogo esse ano aqui pelo Brasileirão, 2-0 para eles. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Eu fiquei revoltado com esse jogo. Teve esse 2-2 pelo Brasileirão de 22, né? Que é outro jogo que eu fiquei puto, porque o Corinthians pegou o Juventude, que era o lanterna, acho. O Juventude caiu esse ano, em 2022. E o Corinthians jogou melhor, só que por erros bizarros da defesa, erros bizarros ali, tomou 2 gols do Juventude e não conseguiu vencer, né? Enfim, teve esse jogo pelo Brasileirão 2021, que a gente perdeu de 1-0. Consequentemente, essa derrota rebaixou o Grêmio para a Série B, porque se o Corinthians vence, era o Juventude que tinha caído e o Grêmio tinha se salvado, né? Então, o Corinthians perdeu e o Grêmio caiu. E a nossa última vitória contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, 2-1 pela Série B 2008, cara. Eu acho que nesse jogo, deixa eu confirmar aqui, teve gols do Alessandro e do Moraes, mano. Se eu acertar, eu tô com uma memória, mano. Eu acho que foi Alessandro e Moraes. Não, Christian e Moraes, quase acertei. Aqui, ó. Gols marcados pelo Christian e Moraes. É isso aí. Christian e Moraes. Nossa, eu lembrar que o Moraes fez gol nesse jogo já é muito, hein? Christian e Moraes marcaram os gols da última vitória do Corinthians contra o Juventude no Alfredo Jaconi, 2-1 pela Série B 2008. Assim, ignorando essa Série B, um detalhe, galera, que o Corinthians ficou 13 anos sem enfrentar o Juventude, né? De 2008 a 2021, porque o Juventude ficou vários anos na Série B, Série C, esteve até na Série D, o Juventude, inclusive. Então, ficou 13 anos aí o Juventude sem estar na elite do Brasileirão, então eles ficaram 13 anos sem se enfrentar, tá? É um detalhe. Mas assim, tirando essa vitória pela Série B, a última vitória do Corinthians, assim, pelo Brasileirão, por exemplo, 1-0 Brasileirão 2002, galera. Olha só isso, teve essa vitória pela Série B e tirando essa, Brasileirão 2002, 1-0. Ou seja, no século, o Corinthians só venceu o Juventude no Alfredo Jaconi 2 vezes, né? E teve essa goleada por 6-1 que eu prefiro nem falar, né? Esse jogo ficou marcado pela demissão ao vivo do Geninho, né? Enfim. E teve essa vitória, mas foi em 99, né? Brasileirão 99, 3-1 Corinthians. Então vocês veem que é um palco difícil. Aliás, é difícil pra qualquer time, né? O Botafogo, por exemplo, perdeu de 3-2 lá pro Juventude, né? Botafogo que tá brigando pelo título brasileiro. Então, é um estádio hostil pra qualquer adversário. O Juventude é um ótimo mandante quando joga no Alfredo Jaconi. E contra o Corinthians, principalmente, sempre dá trabalho pra gente, né? Enfim. Então, como vocês podem ver, eu acho que o empate nesse jogo de ida não é tão ruim, né? Porque a chance da gente perder é grande, né? Não só pelo retrospecto no Alfredo Jaconi, mas também porque o Corinthians é uma desgraça de time, né? Então, enfim. E como esse é um confronto em mata-mata, vamos conferir os 2 mata-matas que Corinthians e Juventude se enfrentaram. Pois é, na história, esse é o terceiro confronto de mata-mata entre Corinthians e Juventude e é o terceiro pela Copa do Brasil, tá? Teve um confronto em 97 e o outro confronto foi em 99, né? De mata-mata entre Corinthians e Juventude pela Copa do Brasil. Então esse é o terceiro mata-mata entre eles, entre Corinthians e Juventude, e os 3 na Copa do Brasil, né? Então vamos averiguar o de 97, né? Tá aqui. Eu tô no site bolanaarea.com, tá? E tá aqui, Copa do Brasil 97,
Corinthians e Juventude se enfrentaram pela segunda fase, né? Tá aqui, ó, o confronto Corinthians e Juventude. No jogo de ida no Pacaembu, o Corinthians venceu 2-0. Tá bem aqui, né? O confronto. E no jogo de volta, né, no Alfredo Jaconi, a gente perdeu 2-0 pro Juventude e vencemos nos pênaltis 5-3. Então, em 97, nas penalidades máximas, eliminamos o Juventude, né? Ganhamos em São Paulo, perdemos em Caxias e passamos nos pênaltis, tá? Essa é a segunda fase da Copa do Brasil 97. E teve outro confronto pela Copa do Brasil 99, né? Aí foi pela fase oitavas de final, também conhecida por terceira fase. E tá aqui. As oitavas da Copa do Brasil de 99, no primeiro jogo no Alfredo Jaconi, perdemos 2-0. Então, em 2 jogos de Copa do Brasil no Alfredo Jaconi, as duas terminaram 2-0 pro Juventude. Se acontecer de novo nessa quinta, meu Deus, né? E no jogo de volta, o Corinthians perdeu novamente, dessa vez 1-0 no Pacaembu, 3-0 no placar agregado para eles. O Juventude que foi o campeão da Copa do Brasil desse ano de 99, né? Tá aqui, ó. O Juventude venceu o Botafogo, na decisão inclusive. O Juventude venceu a Copa do Brasil. Pois é, o Juventude tem Copa do Brasil lá em 99 e na campanha eliminou o Corinthians com 2-0 no Alfredo Jaconi e 1-0 no Pacaembu. Então, em 2 mata-matas entre Corinthians e Juventude, passamos uma nos pênaltis e a outra a gente tomou uma surra deles. Né? Então, ai meu Deus do céu. Então tá 1-1. Corinthians passou em 97 e o Juventude passou em 99. Esperamos que o Corinthians desempate esse retrospecto a seu favor, né? Esperamos, né? Enfim, vamos falar mais desse jogo, galera, que é um confronto difícil, etc, etc. Alguns aí estão querendo que o Corinthians largue das Copas para focar só no Brasileirão. Assim, galera, eu sei muito bem que o Corinthians não tá nessa situação no Campeonato Brasileiro só porque tá vivo nas Copas. O Corinthians não tá perdendo jogos no Brasileirão porque tá vivo na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. A gente sabe muito bem, tá? Mas tudo bem, eu entendo o seu pensamento de querer que o Corinthians saia das Copas pra focar no Brasileirão, enfim, galera. Mas eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Eu nunca vou torcer contra o Corinthians, eu sempre vou torcer pra ganhar. Tá? Ai, Fábio, mas você acredita que vai ser campeão? Eu não acredito em nada, cara. Ultimamente eu não acredito em nada, sabe? Eu só tô torcendo pra, sei lá, vamos ver até onde chega, entendeu? Se for eliminado pelo Juventude agora, paciência, paciência. Vou ficar puto, mas paciência. E se passar pelo Juventude, vamos ver na semifinal, entendeu? Vamos ver até onde chega. Então é assim, galera, eu não tô aqui torcendo pra ganhar o confronto visando o título, assim, não tô nem pensando nisso, entendeu? Eu só tô pensando, vamos ver se dá pra eliminar o Juventude e vamos ver até onde dá pra ir. É isso o meu pensamento, entendeu? Entendo que a prioridade é o Brasileirão, mas eu vou continuar torcendo nas Copas, até onde o Corinthians der pra chegar, enfim. E vamos dar meu palpite logo pra esse jogo de ida, né? E, bom, como o Corinthians toma gol todo jogo, né? Todo jogo esse time toma gol, incrível isso. Então eu vou apostar em 1-1, né? Vamos apostar em 1-1 e... Gol do Corinthians nesse jogo? Eu vou apostar em gol do Kaká, né? O Kaká já salvou o Corinthians em alguns momentos. Inclusive nessa Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil no confronto contra o América de Natal, né? O Kaká salvou lá. Então, 1-1, gol do Kaká. É isso. E vamos ver o que o Corinthians consegue arrumar. Claro, uma vitória é melhor, mas pra mim o empate tá de bom tamanho. É confronto eliminatório, então nesse confronto o empate não é tão ruim. Então eu aposto em 1-1, gol do Kaká. Beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham que vai dar esse jogo. E também comente o palpite de vocês. O meu é 1-0, gol... Não, o meu é 1-1. Eu queria falar 1-0, mas... o meu palpite é 1-1, gol do Kaká, tá? 1-1, gol do Kaká é o meu palpite. E seja o que Deus quiser. Mas se der pra ser com uma vitória, ótimo, né? Se der pra vencer, ótimo, enfim. E é isso, galera. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E...
Vai, Corinthians, né? Vai, Corinthians. Um dia, quem sabe? Vai, Corinthians.